Tudo bem, pessoal? Estamos mais uma vez aqui no nosso canal. Meu nome é Felipe Martins, sou delegado de polícia e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei 14.478. É isso mesmo, pessoal. Ela foi publicada hoje, dia 22 de dezembro de 2022, pertinho do Natal. E eu não poderia me furtar de vir aqui e fazer alguns breves comentários, tá? Mas, antes de mais nada, não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, interaja conosco através dos comentários, você sempre é muito bem-vindo aqui. Pois bem, como eu disse, a Lei 14.478, ela dispôs sobre algumas diretrizes a serem observadas a partir de agora na prestação de serviços de ativos virtuais. Inseriu também uma modalidade no artigo 171 do Código Penal, alterou a Lei de Lavagem de Capitais e também fez algumas modificações na Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Pois bem, lógico, a lei dispõe sobre uma regulamentação e também, é evidente, ela, cumprindo a sua função, ela também define o que seria um ativo virtual. Então, o ativo virtual seria a representação digital de valor que pode ser negociado ou transferido por meios eletrônicos e utilizado também para a realização de pagamentos ou até mesmo para fazer investimentos. Você deve talvez estar até pensando nas criptomoedas, né, nos tokens. Todos esses instrumentos se enquadram aqui como ativos virtuais. Pois bem, pessoal, com relação a isso, nós temos observado o crescimento muito grande da última década para cá em questões de criptomoedas, em questões de fan tokens, em questões de diversos ativos na forma virtual, onde existe a sua negociação, a sua troca, a sua venda, todos esses nuances que envolvem a negociação. Infelizmente, em nossa sociedade, da mesma forma que há essa evolução, há esse tipo de ferramenta, né? Eu lembro, hoje em dia, todo mundo faz tudo virtual, usa seu smartphone, utiliza inclusive o dinheiro em espécie, é muito pouco que circula hoje em dia. Então, nessa esteira da modernidade, né, muito bem-vinda, também, infelizmente, há muita prática de crimes utilizando o meio virtual, tá? Então, essa lei ela vem justamente disciplinar essa oferta, comercialização desses ativos, em forma que depois o Poder Executivo vai criar, né, uma agência para poder disciplinar por decreto e vai conferir a ela a fiscalização. E desde já, lógico, ela deixa algumas situações de fora do enquadramento. Por exemplo, ações na Bolsa de Valores, né? Tudo relacionado à Comissão de Valores Mobiliários, esses estão fora dessa disciplina, já tem disciplina própria. Então, ela aqui cria esses mecanismos, né? Mas vamos ao que mais interessa, né? Ela fala aqui no artigo 5º sobre: considera-se prestadora de serviços de artigos virtuais, pessoa jurídica que executa em nome de terceiros, pelo menos um desses serviços, troca entre ativos virtuais em moeda nacional, moeda estrangeira, troca entre um ou mais ativos virtuais, transferência de ativos virtuais, custódia ou administração desses ativos, participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados a essa oferta por emissor ou venda desses artigos virtuais que nós falamos anteriormente, demos a sua definição. Pois bem, vamos lá. Essa entidade reguladora vai ser indicada pelo Poder Executivo Federal e a lei tem um período de vacatio legis de 120 dias. Perfeito? Ok. Vamos aqui para a parte do Código Penal. No artigo 10 da Lei 14.478, ele inclui o artigo 171A,
criando dentro do título do crime de estelionato mais uma conduta atípica, que é de organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam artigos virtuais, valores mobiliários ou qualquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Perfeito. Então nós temos um tipo penal, né, criado, com reclusão de 4 a 8 anos e entrada em vigor em 120 dias, como eu já falei aqui. Na lei do sistema que disciplina os crimes contra o sistema financeiro nacional, foi incluído também a pessoa jurídica que ofereça serviços referentes a essas operações com artigos virtuais, na questão de definir o que é instituição financeira e, consequentemente, permitir o enquadramento típico na conduta nos crimes previstos na lei contra o sistema financeiro internacional. Outro ponto, a lei também fez alterações, inclusões, adições na lei de lavagem de capitais, 9613. Então, ela criou, né, ela inseriu no parágrafo 4º do artigo 1º, que falava anteriormente, né, a pena será aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime de lavagem de capitais for cometido de forma reiterada por intermédio de organização criminosa. Já havia esta disposição lá na lei de lavagem de capitais, lei 9613 de 98, porém, houve também a adição, além dos crimes definidos nessa lei serem praticados de forma reiterada por intermédio de organização criminosa, também incluiu por meio da utilização de ativo virtual. Então, se a lavagem de capitais, a infração penal, né, o tipo penal previsto na lei de lavagem de capitais, for praticado utilizando ativos virtuais, há uma causa de aumento de pena aí. Perfeito? Vamos lá. Outra situação interessante, no artigo 9 da referida lei, nós temos aquelas instituições que são obrigadas a detectar, a manter registros das operações dos seus clientes. Então, essa alteração, pessoal, prevê essa comunicação ao COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que inclusive pode gerar relatórios de inteligência financeira e compartilhar com as polícias civis para investigação, com o próprio Ministério Público. Então, a lei também alterou e inseriu essas prestadoras de serviços virtuais como obrigadas a comunicar e também manter registro de todas as transações nos termos da lei, do artigo 10 da própria lei 9613. Então, pessoal, basicamente são essas as alterações, mais uma vez lembrando, período de vacácio de 120 dias, e eu quero aqui realçar essa mudança, nessa criação desse tipo penal do artigo 171A, né, que mais uma vez coloca aqui a questão de quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir essas carteiras ou intermediar essas operações que envolvem artigos virtuais, com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mantendo, induzindo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento, pena de reclusão de 4 a 8 anos. Importante dizer que não houve nenhuma alteração na questão da ação penal. Continua, depois da mudança promovida pelo pacote anticrime, a regra geral é que os crimes de estelionato são ações penais públicas de natureza pública condicionadas à representação evidente, salvo com as exceções que a própria lei prevê no próprio artigo 171. Então, não houve alteração, houve só a adição do 171A, justamente para criminalizar referidas condutas. Inclusive, nós temos visto muito aqui, né, infelizmente, notícias aí de jornal de comercialização, de lançamento em mercado de ativos virtuais, e que, no fim, acabam causando graves e muitos prejuízos a uma grande coletividade de pessoas.
Então, pessoal, eu fico por aqui. Só mais uma vez reiterando, continua a mesma natureza da ação penal, condicionada à representação, salvo, lógico, quando envolver a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência ou maior de 70 anos ou incapaz, é isso que o artigo 171, parágrafo 5º fala. Então, me despeço por aqui, um forte abraço a você e, mais uma vez, eu peço, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos, ative o sininho de notificação, dê o seu like, o seu joinha e coloque seus comentários aqui. Um forte abraço, pessoal!